Hoje nós estaremos conversando sobre dois temas. Das 9 às 11 da manhã será discutida a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e na parte da tarde será discutida a Comissão Eleitoral. Às 11? Ah, então beleza, então vai ser estendido, tá bom. Eu quero chamar para compor a mesa a Tânia, da Supervisão de Saúde, por favor. Quero chamar a Érica, da Assistência Social. Chamar a Clélia, que representa o Conselho no CEPOP. O Alberto, presidente do Conselho Participativo de Ermelino Matarazzo. A senhora Débora Bernardes, da Secretaria de Finanças. A senhora Mariana, da Secretaria de Relações Governamentais. E a nossa subprefeita Sandra Regina. Vou passar a palavra para a nossa subprefeita, que vai iniciar os trabalhos. Bom dia a todos, obrigada pela presença de todos. Aí cumprimento a mesa, a Tânia, a Érica, a Clélia, o Alberto, a Débora e a Mariana. Estamos aqui mais um sábado, né, para uma audiência pública, onde vai ser apresentado o nosso plano de orçamento para 2016. E na segunda etapa nós vamos eleger 5 delegados para compor a comissão eleitoral do Conselho Participativo. Então, dou aberta a audiência, né? E eu agradecendo a todos. Bom dia. Bom dia a todos e todas, né? Temos hoje aqui um grupo seleto. A participação, de fato, é importante, mas a gente sabe que ainda existe uma dificuldade das pessoas participarem de um processo tão importante quanto esse, né? Onde a gente discute o nosso destino, o futuro aqui da própria região, das demandas tão prementes que a gente tem aí no dia a dia. Mas é assim mesmo, o processo está se construindo. Acho que esse processo de orçamento participativo ele já teve outras versões. Essa é uma versão que discute o planejamento e o orçamento anualmente, né? E a gente está construindo aos poucos. E com certeza daqui a mais algum tempo a gente vai ter esse auditório cheio e tomando decisões importantíssimas. Tá bom? Obrigado. Bom, nós vamos estar dando boas-vindas, né, e parabenizando os que conseguiram se mobilizar e entender a importância que é esse momento, né? Porque além de nós fazermos o planejamento das ações e das políticas, né, públicas aqui para a nossa região, é importante a gente estar trabalhando o que é fundamental, que é a questão do recurso, do orçamento, para que a gente possa ter formas de a gente operacionalizar os nossos desejos, né? Então, quero parabenizar os que estão aqui, que também são representantes de diversas políticas públicas, né? São conselheiros de unidade de saúde, participam dos movimentos aí por luta da moradia, da cultura, da educação, e aí entende que esse momento é realmente de interdisciplinaridade, intersecretarialidade. Então, acho que essa ação é muito importante. Obrigado por estar nos convidando, para que a gente possa estar fortalecendo o nosso governo local. Obrigada, gente. Bom dia. Bom, um bom dia a todos também. E que seja um ótimo dia, né? Que seja um dia realmente de uma junção de esforços, porque é um momento da gente realmente fazer um bom uso desse espaço. É uma audiência pública extremamente importante, em que a gente vai ver o bom uso dos recursos que existem para serem utilizados aqui no nosso território, né? Então, é de uma grande importância.
E nada como a participação de cada um, que conhece ainda melhor, né, como é o território, quais são as demandas, as necessidades, e que conhece muito bem. Então, o que eu desejo é que cada um dê o melhor de si, e obrigada a todo mundo que está aqui, que se esforçou, e pedir também, né, para convidar, para mobilizar todos os outros para virem, comporem cada vez mais, para que aqui esteja ainda repleto com muito mais outras pessoas. Obrigada. Bom dia a todas, a todos. Agradeço pela presença de vocês, porque eu sei o quanto é difícil a gente se reunir, né? Que nem as meninas estavam falando que chamou tanta gente, mas os que estão aqui já é assim, nós somos vencedores, porque estamos aqui. Então, assim, viva a democracia, porque sem a democracia isso não estaria acontecendo. Obrigada. Nós vamos estar desfazendo a mesa, que a Mariana vai apresentar o programa de orçamento de Hermelino Matarazzo. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu acho que eu estava ouvindo a fala do Alberto e acho que uma questão que ele coloca é muito importante. A participação, a gente que é do mundo da participação, a gente sabe que são escolhas, e são escolhas difíceis também, né? Porque renunciar, às vezes, a um sábado com a família, com os amigos, mas acho que é um pouco esse processo. Quem está aqui, a gente tem que prestigiar muito a presença, ouvir, escutar, discutir. E hoje a gente tem uma atividade, na verdade, que é praticamente um 2 em 1, né? Então, a gente tem a plenária da Comissão Eleitoral e a audiência pública da lei orçamentária. O que a gente vai passar aqui a ordem do dia? Pode passar um slide, só para a gente passar a ordem do dia. Em relação à audiência pública, antes eu vou fazer um informe sobre a questão da comissão eleitoral. A Paula, de Relações Governamentais, está ali na mesa para apoio para inscrição de candidatura, vou falar um pouquinho disso. Mas a gente vai passar um informe sobre algumas regras, depois a gente entra na apresentação do orçamento. São poucos slides, mas eu acho que é importante, a ideia também é mostrar para vocês o que a gente está prevendo para a discussão do projeto da lei orçamentária 2016. A gente abre para a plenária. A gente vai ter que só ver direitinho a questão do tempo, porque a gente tem que ser um pouco rigoroso com a abertura das atividades da plenária. A Paula está verificando a nossa reprogramação, mas a gente vai ter que ter algum rigor aqui. Aí, a gente, então, abre para a plenária, a gente tem que fechar, antes de começar, a gente abre para a plenária para discussão, a gente tem que fechar a discussão com a plenária para a gente entrar na discussão da participação da comissão eleitoral. Aberta a comissão eleitoral, a gente vai, então, ver se tem pessoas inscritas para compor a comissão e a gente faz a eleição caso seja necessário. Tudo bem? Então, essa é a nossa ordem do dia. Bom, enquanto a Paula vai verificando a nossa reprogramação de pacto com a plenária, vou pedir para passar para o próximo slide e aí eu já vou dando os informes sobre a questão da comissão eleitoral. Pode passar. Bom, aqui, o que a gente tem? O que é a comissão eleitoral? Antes de qualquer coisa. Acho que quem participou do processo de 2013 deve lembrar, mas a comissão eleitoral, ela é composta, então, ela é presidida pela subprefeita ou por uma pessoa que ela designe e por 4 pessoas escolhidas na plenária. Todos têm que ser maiores de 18 anos, isso é bem importante. E a gente tem algumas regras que, para quem quiser se candidatar, as declarações que vocês vão preencher dizem respeito a essas questões aqui. Então, quem é que pode se candidatar? Pode se candidatar, então, funcionários de subprefeitura ou os representantes da sociedade civil. Então, essas são as pessoas que podem se candidatar. Agora, quais são as pessoas que não podem se candidatar? Bom, não pode se candidatar, então, quem está em exercício de mandato parlamentar, quem está quem faz parte de alguma outra comissão eleitoral local, quem vai se candidatar ao Conselho Participativo Municipal para eleição ou reeleição, quem for casado, companheiro ou parente de candidato e quem já faz parte do Conselho Participativo. Então, são essas pessoas que não podem se candidatar. Pode passar.
que eu vou precisar ler um pouquinho, gente, porque é um pouco formal para registro de ata, né? Então, olha só. A inscrição, como que vai funcionar? Lá na mesa de inscrição, lá em cima, então, pode apresentar as candidaturas. A gente vai ter que fechar essas inscrições na hora que a gente declarar aberta a plenária, então a audiência vai acontecendo, e aí a gente declara aberta a plenária ao fim da audiência. Nesse momento não pode mais se candidatar. O que é fundamental? Os candidatos têm que estar com um documento com foto, então não tem como fazer sem... E tem que estar aqui na hora da plenária. Então, se abrir a plenária, a pessoa se candidatou, mas precisou ir embora, não tem como ser candidato. Bom, passado isso, então, tem que assinar a lista de presença, e aí, vamos lá. Os candidatos e os eleitores, porque aquela lista de presença que vocês assinaram vai compor a lista da comissão eleitoral, porque quando a lista da comissão eleitoral estiver fechada, a gente vai conferir os documentos e vai entregar as cédulas, tudo bem? E aí, então, vocês apresentam a documentação e podem receber a cédula de votação. Só para a gente combinar o jogo antes de começar a jogar, então. As regras para a eleição da comissão, o que a gente vai fazer? Caso tenha um número menor... ou supomos, tem um número exato de pessoas interessadas, a gente não precisa fazer votação, a gente faz por indicação da plenária. Mas e se tiver um número menor, né? Aí a gente tem uma situação que a subprefeitura fica autorizada a indicar integrantes para a comissão. Tudo bem? Acho que essas regras são bem simples e são as mesmas que vocês já conhecem. Isso aqui é o informe, então. E aí, eu só vou solicitar o informe à Paula sobre a questão do horário. Paula... a gente, então, vai declarar, eu vou fazer só a leitura para registro de ata, tá? Então, agora são 10h12, a gente declara aberto o período de inscrição de candidatura, e aí quem quiser se candidatar deve seguir as regras que foram apresentadas. O número de candidatos será distribuído de acordo com a ordem de entrega da ficha de inscrição e demais documentos completos. Quem não assinou a lista de presença não poderá votar. Os candidatos devem se inscrever e a pessoa deve assinar a lista até às 11 horas. Pode ser? Muito bem. Bom, gente, então, enquanto isso, a gente vai passando para a audiência pública. E a gente que trabalha com planejamento e orçamento participativo, às vezes a gente tem essa atividade 2 em 1. A gente é conselho participativo e também um pouco planejamento e finanças. E a Débora está aqui para qualquer coisa, complementar qualquer questão. Pode passar. Bom, então, teremos assim, tudo na vida tem dores e delícias. Então, a nossa opção por começar a audiência, muito no começo da proposta da lei orçamentária, tem alguns números que a gente são preliminares, que vão ser alterados, não tem como abrir muito no detalhe ainda, porque está começando a discussão. A vantagem é que vocês têm um tempo maior para fazer a discussão e incidir sobre o debate, beleza? Então, vamos lá. Pode passar aqui. Aqui eu acho que o pessoal já deve conhecer, quem não conhece, vou falar rapidinho. Esse aqui é o ciclo participativo de planejamento e orçamento. É através dele que a gente discute, então, toda a questão de planejamento orçamentário. Então, a base dele de discussão é o CEPOP, que é o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo, que é um conselho composto de todos os conselhos que vocês podem imaginar. Então, Conselho Participativo Municipal, Conselho Temático. Então, é um conselho que tem 106 representantes, que a ideia é justamente ser um espaço de pactuação. E o que o CEPOP, que é o espaço que discute qual que é a forma que a gente vai discutir isso, pactuou? Que o ciclo desse ano ia começar com uma formação dos conselheiros. Então, a gente fez várias atividades de formação, estamos fazendo desde o ano passado, para discutir planejamento e orçamento. Aí a gente acabou isso. Aí a gente fez prestações de contas nos territórios, através das reuniões dos conselhos participativos. A gente levou as subprefeituras e as secretarias para discutir com os conselhos a prestação de contas. Acabamos a prestação de contas ontem, e hoje a gente começa as audiências públicas. Acabando as audiências públicas, a gente entra na discussão dos projetos prioritários. Passado isso, a gente vai para as conversas com as secretarias, que é aquelas conversas que as secretarias avaliam as demandas, e a gente entra no processo de mandar o projeto de lei orçamentária dia 30 de setembro, que é prazo legal, e a gente faz a devolutiva com os conselhos, discussão na Câmara, projeto é aprovado, vai para a sanção, ano que vem começa a implementar. Lembrando que todo projeto de lei orçamentária é mandado até dia 30, ele é aprovado em dezembro, até dezembro, e a gente começa a implementar a partir do ano que vem. Tudo bem? Pode passar. Aqui é a informação que eu passei para vocês da consulta pública, essa é a carinha. Quem quiser entrar lá, quem quiser indicar para alguém, é ali que clica. E aí, a partir de lá, começa a colocar os dados, é bem tranquilo, mas também tem o nosso contato se vocês tiverem qualquer dúvida. Pode passar.
E aqui eu vou começar a entrar naquela parte dos números. Então, se eu começar a falar muito rápido, vocês me avisem. Essa aqui foi uma demanda direta do CEPOP. Por quê? A audiência ela é para mostrar o quê? Ela é para mostrar os números que a gente está prevendo para a próxima lei orçamentária. Mas o CEPOP falou para a gente concordou, que é muito difícil fazer essa discussão sem a gente trazer um pouco como que estão os números da execução orçamentária, né? Então, aqui é um pouco para a gente ter um olhar sobre 2013, 2014 e 2015. Bom, para quem é da discussão do orçamento, acho que o que a gente tem que chamar a atenção aqui? A primeira coisa é para uma partezinha ali, ó, que chama outras despesas correntes. O que é isso? São os gastos de manutenção, por exemplo, são os gastos de remédio de hospital. Então, aquele gasto para fazer o serviço funcionar, né? Bom, esse é o principal gasto que a gente tem na prefeitura. Por quê? Porque tudo que a gente investe gera esse gasto. E tudo que a gente tem que manter. Então, vocês podem ver, e a gente não tem muita margem em relação a esse valor. Porque, assim, a gente pode aumentar, mas diminuir fica difícil, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma evolução de 2013, o 2015 é projetado, tá, gente? Porque não fecha o ano de execução orçamentária agora. Então, a gente vai trabalhar com a projeção. Então, ali, ó, outras despesas correntes, como vocês podem ver, o valor está em milhões, então é 17 bi ali, tá? Então, toda vez que você vê, considera que todas as planilhas estão em milhões. Então, quando você vê ali, outras despesas correntes, em 2013 a gente estava no patamar de 17 bi, a gente avança para 18 e agora a gente está projetando 20 bi esse ano de outras despesas correntes. É o principal gasto nosso da prefeitura. Bom, qual que é o outro gasto muito, muito pesado para a gente? Pessoal e encargos sociais. É a mesma coisa. Se a gente quer melhorar um serviço, a gente precisa melhorar plano de carreira, contratar pessoas, etc. E isso tem um custo. E a gente também não tem muita margem em cima desse recurso, né? Então, como a gente pode ver ali, a gente tinha um gasto de 14 bi em 2013 e agora a gente está projetando 18 bi. Bom, qual que é a boa notícia? É que esse aumento do gasto também significa uma melhoria nas carreiras de saúde e educação. Então, teve aumento, teve revisão da carreira, então também é para melhorar o serviço. Bom, isso tudo é coisa que a gente tem pouca margem. A outra questão que também a gente tem pouca margem é ali na dívida. Vocês já devem ter escutado essa história, inclusive, nas discussões, que a prefeitura tem uma dívida muito grande, então a gente não tem cheque especial, a gente não tem direito a crédito na praça, a gente não pode contrair dívida. E aí o que acontece? A nossa dívida, por conta da forma que ela foi acordada, ela era impagável. Então a gente passou, desde 2013, a gente está discutindo mudar a forma que a gente vai pagar os juros da nossa dívida. A má notícia é que entre juros, encargos e o principal da dívida, a gente praticamente gasta o que a gente gasta em investimento também. A má notícia é essa. A boa é que o fato da gente ter feito uma discussão com o Congresso Nacional, com a Presidenta da República, para rever o indexador, já tem resultados esse ano. Onde que eles estão? Ali, ó, juros e encargos da dívida. Eles aumentariam, eles estariam sempre aumentando. Esse ano a previsão é de começar a diminuir. Então, isso é uma boa notícia. Bom, quando a gente tira todos esses valores que praticamente eles não tem muito como diminuir, o que fica? Fica a discussão dos investimentos. O que é investimento? É aquele serviço novo. A demanda da UBS, eu quero uma UBS na minha região, eu quero uma creche. Está aí nos investimentos. Então, ó, investimento, a nossa gestão fez um esforço enorme para aumentar o valor de investimento, porque ele acaba sendo muitas vezes um valor residual. Aquilo que não está comprometido, você consegue investir. A gente falou, não, a gente não quer fazer assim, a gente quer privilegiar o investimento. Então, a gente fez negociação com o governo federal, fomos atrás de todas as fontes possíveis e a gente, de fato, teve um aumento. Então, em 2013, a gente já tinha garantido quase 4 bi e a gente está mantendo um valor de aumento crescente de investimento. Tudo bem? Esse é o valor de execução orçamentária. Pode passar. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês. Então, assim, número é um pouco chato mesmo, viu, gente? Mas, assim, eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui. Essa pizza aqui, ela é muito importante. Por quê? Quando a gente olha a previsão do orçamento por fonte, qual que é a conversa que a gente está fazendo? É uma conversa entre a previsão de receita e a previsão de despesa. Por quê? Porque o orçamento ele é uma autorização que a Câmara dá para a Prefeitura para gastar. Não é obrigatório. Não é porque você previu investir numa UBS que você vai ter que investir naquela UBS. Pode ser que não tenha condições de começar a obra, por exemplo. Por quê? Porque você prevê a receita,
Mas como a gente sabe bem no nosso cotidiano, às vezes você prevê, planeja uma receita e ela não entra. Isso acontece na prefeitura, porque quando você tem uma crise econômica, por exemplo, diminui a tua arrecadação. Então, esse jogo entre receita e despesa é um jogo super difícil e tem que estar sempre casado. Por que a questão das fontes é importante? Porque é uma forma da gente olhar o orçamento em relação àquilo que a gente está prevendo de receita para uma fonte e aquilo que pode ser gasto dentro de uma fonte. Porque o orçamento, ele também, a gente não tem essa liberdade toda no mundo do orçamento. Além daquelas amarras que a gente estava falando, sobre a questão de despesa, e pessoal, que são amarras importantes, são investimentos importantes que a gente faz para melhorar os serviços, né? A gente também tem a questão da destinação do recurso. Ou seja, quando a gente olha ali por fonte, o pessoal que fez a formação do CEPOP lembra dessa discussão. A fonte 00, que é o Tesouro Municipal, é aquele recurso próprio da prefeitura. Então, por exemplo, imposto. Imposto entra nessa fonte. E é uma fonte que é a principal que a gente tem, tanto que vocês podem ver ali que pega... Eu estou sem óculos, qualquer coisa vocês me ajudam, tá? Pega ali 65%, do nosso montante de 51 bi, chega a mais de 30%. Então, essa é a parte que a gente tem mais margem também. Mas a gente tem outras fontes importantes. Para quem quer discutir orçamento, o que é muito importante ter em mente? A fonte 02, por exemplo, que é a transferência federal, é aquela transferência voluntária. Então, por exemplo, o governo federal apoia pelo PAC a mobilidade urbana. Aí os municípios vão lá, inscrevem seus projetos, participam de uma seleção. Por onde entra o recurso? Pela fonte 02. Então, para quem gosta de abrir coisa de orçamento, olhou ali fonte 02, é recurso federal. Bom, o recurso federal foi um aumento importante, então, hoje em dia ele chega a ser uma fonte bastante relevante das nossas 3, 4 maiores. A estadual ainda é muito baixa quando a gente compara com a federal, e como a gente quer discutir federalismo, isso é importante, né? O município precisa de apoio dos entes federais. Bom, aí, qual que é a outra fonte muito importante? Aí, qual coisa a gente tira dúvida depois, mas eu vou focar naquelas mais importantes para a gente avançar e ouvir vocês logo. A fonte 08. Por quê? A fonte 08, quem é do Conselho também já ouviu falar desse nome, o Fundurb. Por quê? A 08 são as fontes vinculadas, são os fundos. Então, o fundo de trânsito, o fundo de desenvolvimento urbano, tirando o fundo de saneamento, que é também estadual, a parte da Sabesp, que entra na 03 ali estadual, o 08 são essas fontes dos fundos. Ou seja, eles têm uma vinculação. A gente não pode usar para o que a gente quiser. A gente pode pegar o valor de multas de trânsito e usar para fazer, sei lá, para aumentar o salário de professor? Não pode. Então, essas também são vinculações. A gente sempre discute com o pessoal do CEPOP, do Conselho Participativo, que é legal ter conhecimento dessas questões, porque a hora que a gente vai discutir, a gente consegue separar, em relação às falas do governo, aquilo que são questões que não tem o que fazer, né? Para a gente conseguir conversar e ter uma conversa produtiva. E isso é um dado importante. Então, a fonte 08 também ela tem um peso relativo importante, porque a gente chega a 3 bi, né? E as demais fontes são menores e são mais específicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, só para passar mais rápido pela apresentação, vocês me avisam que eu falo disso no fim, beleza? Bom, então essa é a nossa pizza total para vocês verem a divisão. Esse pedação grande é a fonte 00, a 02 ali é a verde, a 03 é estadual e a 08 é a vermelhinha ali. Pode passar. Bom, aqui também, aquele slide, esse slide são as nossas previsões orçamentárias. Aqui o que a gente está abrindo? A gente está abrindo por área. Aqui a gente tem os valores absolutos, os relativos e a representação gráfica. O que é importante a gente destacar aqui? A educação e a saúde são as áreas que a gente mais investe no município. E aí, se tiver alguém da educação e saúde, vai gritar com razão, e eu gritaria também, que pode parecer estranho que a gente está falando que a educação a gente tem 20% do orçamento. Porque pode falar, mas cadê as vinculações constitucionais? Vocês não estão cumprindo vinculação constitucional. Estamos sim. O que acontece? As vinculações constitucionais, que para quem já ouviu essa discussão, conhece bem. Para quem não, vamos falar agora. A gente tem vinculado 25% para a educação, mais 6% para a educação inclusiva aqui no município, então dá 31% de vinculação, mais 15% da saúde. Só que essa vinculação é sobre os impostos. Esse aqui é sobre aquela pizza inteira, a pizza dos 51 bi. E aí, o que a gente está vendo aqui, que vale a pena destacar para vocês,
e para vocês já irem pensando as contribuições, as discussões no Conselho. A educação, a nossa previsão, e aqui os números são preliminares, eles vão ser discutidos, a gente vai ouvir as demandas de vocês, todas essas questões vão estar em discussão até o dia 30 de setembro, para depois fazer a discussão na Câmara também. O nosso principal valor, então, é o valor da educação, seguido da saúde. Então, a gente tem 20% para a educação. A saúde chega aí, vocês que enxergam melhor que eu, está chegando a 18%, né? E aí, o que são esses encargos e a previdência? Só para vocês também saberem disso. Lembra quando a gente falou da dívida? Quem aqui já deve ter ouvido a discussão de precatórios? Então, entra nessas discussões de encargo. E previdência é o inativo, né? Que também é um valor bastante alto. O pessoal que é mais ligado à discussão da moradia e da habitação pode falar, poxa, mas o valor da habitação eu estou achando muito baixo, né? O valor da habitação está ali, chegando a 3%, mas não é, gente. O que acontece no caso da habitação? O Minha Casa Minha Vida, que é o programa atualmente nacional de maior investimento nessa área, ele não passa pelo recurso municipal. Ele é diretamente operado pela Caixa Econômica Federal. Então, tanto a modalidade, que é de construção de empreendimento de construtora, quanto a das entidades, fica no recurso do governo federal. Não significa que não esteja investindo aqui no município, mas ele não passa por aqui. Aqui entraria, por exemplo, a desapropriação de uma área. Então, o valor ele é menor quando a gente olha o valor do orçamento como um todo. Então, aqui, para a gente, aquela discussão que a gente fez sobre investimento, custeio pessoal, seria a partir daqui que a gente abriria. A gente ainda não tem como abrir esse dado, porque a gente está no momento de começar a discussão orçamentária. Mas o que avança? Aqueles números que a gente mostrou da execução, vocês viram que é uma tendência. Então, quando a gente abre, por exemplo, a educação, o que é o pesado da educação? É o custeio e o pessoal. O investimento acaba sendo um pouco essa conta de qual que é a diferença do valor que você tem em relação ao custeio pessoal. E no caso, por exemplo, do Fundeb, para quem gosta da discussão da educação, que é aquela fonte que chama 04, que é uma fonte que vocês devem ter visto que é uma pizza grande. O Fundeb, ele só pode ser usado para educação, mas ele não pode ser usado para qualquer coisa na educação. 60% do Fundeb você tem que usar para valorização dos profissionais da educação e os outros 40% em outras atividades que muitas vezes você acaba usando na valorização dos professores e dos docentes em geral. Bom, gente, tentei passar rapidinho para a gente ganhar um pouco de tempo da plenária. A subprefeitura está com as fichas de inscrição, já deve ter passado para vocês. Já passou para vocês as filipetas? Que aí agora eu recolho com vocês. Já passaram as filipetas? Então, gente, precisa passar rapidinho que a gente precisa abrir a plenária aqui para discussão. E eu preciso dos inscritos. Pode ser? Eu posso descer aqui e ajudar vocês na condução aqui dos microfones. Aí, gente, o que eu vou combinar com vocês? É o seguinte, para a plenária, se vocês tiverem questões de dúvida, etc., claro que pode colocar. Mas o que a gente quer especialmente ouvir de vocês? É uma das questões mais importantes do orçamento. O orçamento, ele é uma forma da gente priorizar aquilo que a gente vai fazer. Então, o que é? A gente não quer que vocês não são obrigados, é claro que é uma coisa legal para quem se interessa, mas ninguém é obrigado a virar especialista em orçamento. O que vocês são? Especialistas nas demandas da região, e é isso que a gente quer ouvir de vocês. Então, o que a gente vai combinar aqui? Por causa do tempo, eu vou propor o seguinte, a gente faz uma rodada de inscrição, a gente fecha 10 para as 11 as falas. Eu vou propor, o tempo que a gente tinha previsto era 3 minutos, mas como a gente teve um atraso para o pessoal ir chegando, eu vou propor 2 minutos, a gente projeta o cronômetro e a gente faz um acordo de plenária de fazer falas mais breves. Por quê? O que a gente precisa saber de vocês? Ah, eu tenho uma demanda de uma UBS. Fala a UBS. Fala onde é a UBS. Porque é o que acontece. Finanças está aqui, a Débora está aqui, sistematizando. Então, quanto mais objetiva for a fala, mais a sistematização fica boa e mais vocês conseguem ver resultado depois. Tudo bem? Bom, então agradeço a vocês, a gente segue conversando e eu vou começar aqui a chamar o pessoal da plenária. Pode ser? A gente combina então, pode ser, gente, 2 minutos, então? Eu vou pedir para o pessoal que está na projeção projetar o cronômetro também. Pode ser? Ele está ali na versão... Isso. Então, assim que eu der o aviso para vocês, vocês podem dar o start aí no cronômetro. Tá bom? Vocês estão achando escuro? Vocês querem que acenda a luz? Ou tá bom? Tá bom para todo mundo?
Então, quem que são os nossos primeiros inscritos aqui? Temos inscritos e inscritas? Posso pegar um papel aqui? Então, eu vou chamando, gente. E aí eu já vou anunciando o próximo para ficar aqui do lado, tá bom? Então, a Terezinha Bezerra de Lima. E depois... Eita, outro papelzinho veio vazio. É a Dona Socorro, o segundo papel aqui? Tá. Então, é a Terezinha Bezerra de Lima e a Dona Socorro. Vocês podem vir até aqui? Então, gente, ó, vamos deixar o cronômetro ali para facilitar. Quando vocês começarem a falar, a gente roda o cronômetro e faz 2 minutinhos, tá? Terezinha, está contigo. Tá comigo. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Olha, a primeira coisa que eu quero enfatizar é assim, eu não sei se houve divulgação, porque aqui o auditório está vazio. Gente, é uma coisa tão importante, o orçamento, né, na questão de educação, saúde, todos a questão de políticas públicas, e eu vejo pouco, não é, presentes aqui. Não sei o que houve, né? Ou o pessoal não está interessado, ou foi pouca divulgação. Tá? Então, isso daí é para dar um alerta, para ver o que está acontecendo. Que falha é essa, né? Então, como eu venho sempre aqui na questão da saúde, e aqui o auditório habitação, aqui o auditório está lotado. É lotado de população. E hoje, infelizmente, está vazio. É uma pena, que é um trabalho tão importante. E a minha pergunta vai para a doutora Tânia, né, da saúde. Eu sou de Itaquera, Itaquera tem bastante carência, e eu gostaria de saber sobre a questão da UPA. Tá? Ela poderia falar alguma coisa, e pode falar alguma coisa. E outra coisa que eu... Quantos minutos eu tenho? Acabou, 55. Não, a questão do CEPOP é bem complicada, esse caso de orçamento, tá? Que eu tenho participado aí de uns cursos sobre orçamento e licitação, então você fica assim, sem entender muita coisa. Obrigada. Obrigada, Terezinha. Dona Socorro. E depois o Alberto. Bom dia. Eu elogio os que estão, porque não é quantidade, é qualidade. Tá? Porque, certo, eu convido a Terezinha em todo local que eu vou. Não é porque está na frente dela, certo? Mas é uma pessoa suma responsabilidade, valoriza os menos favorecidos, certo? Porque, como eu falo, não vou me envolver sobre, certo? Que eu vou de novo me candidatar ao Conselho Participativo. Tá? Quem está aqui conhece e valoriza. E os que não estão, os paraquedistas. Tá? Porque a saúde, ninguém vai encher o auditório para defender a saúde, não. É para aparecer eu. Vocês estão de parabéns, tá? Todos vocês e as mulheres têm que pegar firme mesmo a bandeira, somando com os homens, tá? Porque eu tenho um filho homem, fui casado com um homem, tenho neto e bisneto homem. Mas a mulher, eu me valorizo e valorizo as mulheres que são guerreiras. Parabéns para todas. Obrigada, Socorro. O Alberto... E não temos mais inscritos por hora, aguardamos as inscrições. Eu vou aproveitar esse tempo. A gente já vem fazendo uma discussão ao longo dos últimos 2, 3 anos de algumas demandas importantes aqui para a região, então gostaria de reforçá-las, porque muitas ainda não saíram do papel, estão em fase de projeto, etc., mas acho que é importante frisar, né? Eu acho que foi através de plenárias como essa que a gente conseguiu a inclusão de um território céu em Ermelino Matarazzo, né? Talvez todos não saibam. Até o ano passado a gente não tinha essa perspectiva, a gente pautou isso, discutiu,
levou essa reivindicação e hoje faz parte do rol dos 20 territórios CEL que serão construídos na cidade de São Paulo. E pela informação que eu tenho, já tem verba para projeto, né? Então, o Haddad já autorizou a licitação de projeto para o CEL de Hermínio Matarazzo, que foi uma conquista grande nesse processo de participação, né? Então, é algo que precisa ser registrado e que a gente não pode perder de vista, né? Eu acho que uma outra questão importante foi a luta da Casa de Cultura. Acho que hoje o pessoal não está aqui, mas eles têm participado bastante. O movimento dos jovens aqui na área de cultura é bem importante também na região. E na última Câmara no bairro, que foi o CEL Quinta do Sol, o Padilha se comprometeu em liberar 2 bilhões para início da reforma, né? Já existe o prédio, que é a antiga subprefeitura, e existe esse compromisso do Padilha. Então, também é uma outra coisa que a gente está aí, embora não tenha se materializado, mas está caminhando, né? Na questão da saúde, a gente, aqui do lado do hospital, já tem a placa lá da construção da UPA, que também é um avanço. E o Hospital Menino Jesus, finalmente, acho que vai sair também, né? Que é uma outra conquista que, no nosso processo de discussão, que vai abrigar a Rede Hora Certa e o Hospital Dia, né? A Prefeitura acho que já fez a desapropriação, já fez o pagamento, né? E, quer dizer, a gente tem algumas coisas que não inauguramos, mas estamos avançando. Temos perspectivas aí de, até o final do mandato, as coisas estarem andando bem. E reforçar também, o pessoal da habitação hoje não está aqui, a necessidade de regularização fundiária, né? Principalmente do bairro do Queralux, que é um bairro bastante carente, as ruas não estão asfaltadas e acaba emperrando uma série de outras iniciativas por falta de regularização, né? Esqueci alguma coisa? Acho que assim, as pautas importantes que a gente discutiu nos últimos anos, acho que foram essas questões, né? Tem uma outra questão aqui particular, que é a sede da Prefeitura de Hermínio Matarazzo. A gente também está pautando essa discussão, que inclusive não tem nem acessibilidade. Nós temos um conselheiro que é portador de deficiência, né, e a dificuldade, inclusive, para ele participar das reuniões, né, que é uma questão também importantíssima, né, que a gente vem trazendo junto com a subprefeita, e que não pode deixar que não pode passar em branco também, né. Acho que eu fico por aqui, as pessoas vão contribuir mais. É regularização fundiária, né? Existem várias habitações lá já há alguns anos, né, que estão irregulares. E isso acaba emperrando processos de outros processos, porque por falta de regularização acaba não se fazendo uma série de melhorias no bairro, né? Além da rota de fuga, que é uma questão também importantíssima lá no Queralux, que ela fica entre o Rio Tietê e a linha de trem, e o pessoal quase não tem acesso para fora do bairro, né? Vou chamar... A UBS também é de Queralux. Exatamente. Então, a questão da UPA, da Rede Hora Certa, a questão da cultura, a questão da regularização da Queralux, a questão do CEL Hermelino, a questão da UBS Queralux e a questão da acessibilidade na subprefeitura. Muito bem. Eu idoso, Dona Maria do Socorro. Oh, ai, se essa sistematização não tiver idoso, hein, Dona Maria do Socorro? Muito bem. Oswaldina. Bom dia. Terezinha, você perguntou para a Tânia a respeito da nossa UPA ou da UPA de lá do seu terreno? Ah, tá, mas... Porque eu ia te responder da nossa UPA daqui. Então, lá é a Tânia mesmo, viu, Tânia? Então, a nossa UPA aqui, infelizmente, também está parada. E o que eu estou sabendo que está na mão da Secretaria do Verde, para autorizar a tirar todas essas árvores que tem aqui no barranco. E eu tive olhando, são 188 árvores que estão marcadas para ser retirada. Então, eu sou assim, eu tenho fé e tenho pouca fé. Não sei quando que essa secretaria vai liberar. Entendeu? Ah, a nossa também. A nossa também, só tem a placa.
que nós do conselho aqui do hospital, nunca concordei, eu particularmente, nunca concordei com essa construção dentro do terreno do hospital. Mas não encontramos espaço na região, o conselho teve que engolir essa UPA ser construída aqui dentro, que vai prejudicar o estacionamento, né? E agora está na mão da secretaria, inclusive eu já coloquei para a gente estar fazendo o documento, para quando tiver a prefeitura no bairro, a gente está cobrando da Secretaria do Verde com a Secretaria da Saúde para ver como que vai ficar. Porque vai acabar o mandato do prefeito e essa UPA não vai sair. Porque é uma construção grande, aí vão começar, não termina, aí se entra outro prefeito, aí para tudo, aí desmancha porque estava tudo errado. E a gente não está satisfeito com isso daí também, viu, Terezinha? Tá bom? Hein? Mas aí não depende da gente, aí depende do povo. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Oswaldina. Gente, mais alguém quer apresentar a contribuição? É fundamental que vocês falem, vocês estão muito tímidos. Vamos lá, Clélia. Eu nem vou começar a reclamar, porque se eu começar a reclamar, eu vou falar o seguinte, gente, eu moro na Ponte Rasa, e Ponte Rasa, para vir para Hermelino Matarazzo, são 2 conduções. A nossa amiga ali, eu moro em Itaquera, para ela vir aqui, ela toma também 2 conduções. Eu não pago... Isso, e assim, graças a Deus, hoje eu não pago mais condução, mas quando eu pagava, eu me ferrava, porque não é barato, a condução não é barato. E assim, se Ponte Rasa é Hermelino Matarazzo, se a gente tem que usar o hospital de Hermelino Matarazzo, que a gente, né, tem que usar, para vir, que nem eu moro, numa travessa da Imperador, para vir de lá para cá, eu tenho que tomar 2 conduções. Se eu estou doente, que nem eu estive com problema de dengue, então você fica capengando. Mal você consegue se manter em pé para pegar uma condução, imagine 2. Então, todas as vezes que tem esse tipo de reunião, sempre eu falo, a gente tinha uma perua que vinha pela Imperador, pela Estrada Velha Mogi das Cruzes, entrava no Limoeiro e passava aqui no hospital, não temos mais. Tinha uma linha de ônibus aqui na porta do hospital, não temos mais. Pelo amor de Deus, nós precisamos de condução, não adianta um hospital. Esse hospital, todo mundo mete o pau nesse hospital. Eu fui usuária desse hospital por conta da minha dengue, né? E assim, gente, foi uma dificuldade desgraçada para chegar aqui. Eu não tive problema com médicos, eu não tive problema com atendimento, eu não tive problema com medicação, eu tive problema com condução. Eu tinha que pagar táxi, porque quando a gente está doente, a gente não consegue ficar em pé num ponto de ônibus, andar daqui até a estrada de São Miguel. Então, isso é desumano, desumano. Eu deixo aqui o meu protesto. Eu moro na Ponte Rasa para vir gastar o dinheiro, para o orçamento de Ponte Rasa, Hermelino Matarazzo ser um só, a gente tinha que ter os canais abertos. Não tem condução. Todo mundo que mora na Ponte Rasa pega a condução mais fácil ou para São Miguel ou para Penha. A gente continua gastando o nosso dinheiro na Penha, no Lago da Concórdia, no Parque Dom Pedro, na 25 de março, porque nós não temos condução para Hermelino Matarazzo. Nós não vamos sair para vir a Hermelino Matarazzo para comprar um pacote de fralda e pagar 4 conduções, 2 para lá e 2 para cá. Quando é que vocês vão fazer alguma coisa por Ponte Rasa? Então, se o nosso dinheiro é gasto e a nossa renda tem que fortalecer o bairro, o município, tem que ajudar a gente. Tem que ter condução de Ponte Rasa para Hermelino Matarazzo, de Ponte Rasa lá do limite de Ponte Rasa. Fala a senhora também, ela só reclama, mas não fala também. A gente precisa de condução direto para cá, para o hospital, que passe aqui nessa avenida, ou que passe aí atrás do hospital, mas que tenha de lá da Imperador, da Estrada Velha Mogi das Cruzes. Esse hospital, ele está isolado.
Não está isolado para o pessoal de Ermelino Matarazzo, mas para nós lá do nosso bairro, viu, Tânia? Tá difícil. E a nossa reclamação maior é isso. Nem todo mundo tem carro. A gente tem que fazer um levantamento com o pessoal lá. Nem todo mundo tem carro. Então, é difícil. O posto de saúde do alto da Ponte Rasa, quando detecta algum problema, se não é caso de ambulância, para a gente vir, eles não podem fazer nada. Adianta a gente reclamar, meter o pau no pessoal do posto de saúde? A gente precisa de condução, pelo amor de Deus. Vou te pedir ajuda aqui para fazer intermediação com a sistematização. Eu entendi que são 2 demandas e uma delas tem um desdobramento. A primeira é a questão de itinerário de ônibus em relação à Ponte Rasa Ermelino. A segunda é a questão da subprefeitura, e aí tem um desdobramento. Tem uma questão que é de revisão do desenho da subprefeitura e da questão do orçamento de Ponte Rasa em relação ao orçamento da subprefeitura de Ermelino como um todo. É isso? Beleza. Também. Não, mas a gente também já sistematiza aqui, porque a gente já deixa registrado na plenária. Claro, mas pode fazer também. Tá, mas pode fazer aqui também. Então, os canais estão abertos. Gente, Oi? A gente vai fazer o seguinte. Como a gente vai dar... Claro, a Tânia foi super citada, mas eu ia sugerir o seguinte. Eu ia sugerir mais 10 minutos de abertura para falas, porque aí a gente vai dar o encaminhamento aos fechamentos em relação à plenária, e nesse tempo, entre o fechamento lá e a composição da instauração, a gente tem aí uns 15 minutos para a Tânia fazer todos os esclarecimentos da questão da saúde. Aí eu queria perguntar, tem mais alguma fala da plenária? Tem mais alguém que quer se inscrever? Então venha. Na próxima eleição, dona Maria do Socorro. Se quiser falar, fale agora. Mas se inscreva já. Ó, depois dele, já vem aqui, fique aqui com a gente. Ele fala, a senhora fala. Se tiver mais alguém que tem fala, a gente faz uma rodada de 3 falas, pode ser? Então, a gente encerra as inscrições na fala... Qual que é o nome do senhor? Desculpa. Na fala do Luiz? Na fala do Luiz França, tudo bem? Bom dia, gente. Eu sei que já foi falado, tem 2 coisas que eu quero falar aqui. Nesse exato momento, tem uma senhorinha comprando pão para levar para o filho dela comer em casa. Aqui em Ermelino. Detalhe, metade do valor que ela está pagando é imposto, que vai fazer orçamento. Agora eu pergunto para vocês, ela não está sabendo que está tendo essa discussão aqui. Eu lutei muito para eleger o atual governo. Eu sei que já foi falado aqui, mas é importante frisar. Muitas pessoas lutaram para eleger o atual governo. E a gente comete os mesmos erros dos outros. Não se divulga as plenárias importantes para a população. Está errado, está errado, está errado. Ou a gente começa a divulgar com um mês antes, fazendo debate nas entidades, levando a proposta nos mais cantos que tiver no bairro, ou não adianta, vai vir engessado. A gente não vai mudar esse orçamento. Não vai. Quantas pessoas tem aqui? Nem 30 pessoas, a metade funcionário. Está errado. Você leva para o secretário, vou passar um e-mail também, está errado. Ou a gente muda isso, ou a gente vai ficar sempre chupando o dedo. E o momento de mudar isso é nesse governo que foi dito que é popular, que vai conversar com a população. Outros governos não vão mudar isso. Segunda coisa, eu proponho, Sandra, que um dos pilares aqui do orçamento, se é possível colocar, que seja a duplicação da Bel Tavares. 40 anos se luta por aquela duplicação. Pessoal tem, quando chove, tem que navegar nas águas que descem lá, nem guia, nem sarjeta tem, e nada acontece. Nada. Segunda coisa que eu proponho, Sandra, é o seguinte, a rota de fuga da Bel Tavares, é outra saga também. Tem 2.500 famílias lá que estão presas num lugar lá, Lux, desculpa. 2.500 famílias presas num canto lá, que ninguém olha para eles e ficam lá jogadas e ninguém está defendendo eles. Ou a gente se une nesses 2 pontos e outros que o bairro tem, ou a gente não vai avançar. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada, Luiz.
Então, olha só, para a gente encerrar aqui a rodada de falas, é a Maria do Socorro, aí a Oswaldina, que eu vou precisar do sobrenome da Oswaldina para registrar aqui na nossa reunião, e o senhor Manuel João Pereira, certo? Então, dona Maria do Socorro. Sobre o que a moça que estava aqui falando, do transporte. Primeira segunda-feira do mês, tem o encontro da comunidade no VIP Transporte Consórcio Plus na Avenida Águia de Aia. O que eu estou estranhando, a culpa é da própria população, certo? Porque lá em Itaquera, eu estou falando de uma em uma pessoa. O que eu estou vendo aqui é porque alguém não se interessou em divulgar. A obrigação é da comunidade, a obrigação é do irresponsável, certo? Porque eles chegam lá, conversam bonitinho, certo? E falam assim, a população não se interessa, a culpa é do governo. Mas a turma esquece que o governo somos nós, tá? É por isso que eu bato sempre. E os idosos, o transporte, gente, a culpa é nossa, é da própria população, porque lá na Águia de Aia tem uma perua, tem São Carlos, Aracaua e Jacuí, certo? Toda vez que há diferença, simplesmente eu convido várias pessoas, Terezinha já convidei, convido o Miguel, convido o Olavo do Conselho do Idoso, eu convido as pessoas, certo? Que o governo, se ninguém fala, ele não sabe, está tudo bom. Governo é feito feijão, só vai na pressão, certo? Ou a população aprende a se valorizar, a respeitar, ou por outra nada feito, porque a Águia de Aia é atendida aqui em Ermerindo, certo? O ama a Águia de Aia. A turma elogia o movimento de popular da saúde, mas até hoje eu desconheço a ajuda que eu tive lá. Ninguém ajuda. Essa otária aqui, certo, levanta a bandeira e não tenho medo. Eu respeito a autonomia e a dignidade de quem trabalha. Para mim, eu não tenho partido. Eu tenho o ser humano, o cidadão que se valoriza e valoriza os menos favorecidos. Essa é a minha fala. Por isso agora, quem eu estou defendendo é os idosos, que são transparentes. Ninguém enxerga, só que eles têm que enxergar. Eu não quero que me enxergue, eu quero que enxergue a periferia, onde eu atuo. Cidade é Carvalho, lá tem de tudo. Como eu falei, trabalhei 19 anos na FEBEM, sou aposentada, auxiliar de enfermagem, com honra e dignidade. Enquanto vocês não se olhar e se respeitarem, ninguém vai respeitar ninguém. Muito obrigado. Muito bem. Oswaldina Batista de Matos e, para encerrar, o senhor Manuel. Deixa eu chegar mais perto aqui. Voltei. É que eu não gosto de dar o recado da primeira vez. Eu quero fazer uma pergunta direto para a Érica. Quando que vai ser instalado o nosso CREAS aqui da região? Manuel, para finalizar, muito obrigada, Oswaldina. Bom dia, pessoal. A minha reivindicação é uma coisa muito simples, já faz 3 vezes que eu venho lutando e não consigo. E é muito fácil de resolver. Esse ponto de ônibus que tem aqui, quando sai do hospital, aqui na Avenida São Miguel, eles alegam que a calçada é estreita, não dá para fazer a cobertura. Corte a telha, põe a telha mais estreita. Outro assunto. Se for possível, muda o ponto do ônibus para um lugar que tem uma calçada mais larga. É melhor andar um pouco do que quando vem a chuva, um cadeirantes, pessoa que está com a perna engessada, e daí por diante não pode correr por causa da chuva. Tem lugar que eu já passei olhando que a calçada é larga. Pode mudar o ponto de um lugar para outro
para um lugar que tem a calçada e faz a cobertura, porque é um ponto que é onde mais as pessoas necessitadas, quando sai do hospital, mulher com criança nos braços, com a perna enfaixada e daí por diante, é muito fácil. Tudo bem, está cheio de pontos de ônibus, coberturas boas, vidros, assento bom, maravilha. Esse que é o mais necessário quando sai aqui do hospital, que pega aqui na Avenida São Miguel. Infelizmente, eles alegam que não pode porque a calçada é estreita. Mude o ponto do ônibus para um lugar para outro. Mas não pode ficar toda a vida desse jeito, dessa maneira aí, sem uma cobertura. Por enquanto é só isso. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Só para esclarecer, deu para pegar direitinho qual que é o ponto? Érica? Beleza. Gente, então é o seguinte, pontualmente em relação à plenária, então, a gente agora encerra as inscrições, são 11 horas, então a gente vai dar início aos procedimentos em relação à questão da comissão eleitoral entre as 11 e as 11h15. A gente vai fazer o seguinte, então, a gente chama a coordenadora da nossa mesa, a nossa subprefeita Sandra, a Tânia da Saúde, a Érica da Smarts, para acho que alguma rodada de diálogo com as falas, né? Que eu acho que tem várias questões. Eu já vou iniciar falando o seguinte, eu não vou, claro, me posicionar sobre as contribuições, porque acho que a gente vai fazer um longo processo de discussão da lei orçamentária, mas sobre a questão da comunicação. É o seguinte, gente, a audiência pública, ela ocorre geralmente, claro, esse ano a gente antecipou um mês, mas ela ocorre mais ou menos no mesmo período. E o que a gente fez de estratégia de comunicação? E aí, claro, vocês fiquem à vontade para avaliar, inclusive criticarem. Mas, assim, o que a gente fez? A gente divulgou as audiências públicas com, salvo engano, 20 dias ou 25 dias de antecedência. A gente já tinha conversado com os conselhos em relação à atividade que seria nesse período. E aí a gente fez estratégia de divulgação no site, nas mídias como Facebook, para quem gosta do Facebook, estratégia de divulgação no boletim, nos jornais, saiu nos jornais de grande circulação. Agora, é claro, e tem o boca a boca, que eu acho que talvez seja a forma mais importante de comunicação. Então, vou pedir a ajuda de vocês. É claro que é uma missão do governo, não estou jogando responsabilidade na sociedade civil e no conselho, mas eu vou pedir o apoio de vocês para, por exemplo, o pessoal não veio porque hoje de manhã tinha compromisso, trabalhava, mas dá para ir em Itaquera, por exemplo, a gente vai ter um monte de audiência. Hoje é o Dia da Leste, por exemplo. Quer ir para Itaquera? A Dona Maria do Socorro, por exemplo, vai. Então, quem quiser mais seguir com a gente para Itaquera. Semana que vem, para quem tem aquele amigo da Norte, da Sul, quiser dar um toque, Norte e Leste tem muitos hoje, né? Mas, por exemplo, Sapopemba, semana que vem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vê com a gente divulgou o calendário, a gente passa para vocês as datas também. O foco vai ser na Sul, sobretudo sábado que vem. Então, quiser dar um toque no pessoal lá da MBoi, do Campo Limpo, que vocês tiverem contato. Então, ajude a gente também a divulgar. A gente vai intensificar a comunicação, que vocês estão cobertos de razão. Tudo bem? Passar, então, para... Já vou ver aqui, já está. Bom dia, turma. Nós fomos citados em relação à UPA lá de Itaquera. Então, pela Coordenadoria Leste, nós estamos com 5 UPAs já licitadas e com recurso definido. Aqui de Hermelino Matarazzo, a Nininha já colocou, nós estamos com o projeto pronto, e aí está na pendência da questão da Secretaria do Verde, viabilizar a retirada das árvores, mas com previsão de 365 dias para entrega da obra, e isso seria 26 de abril de 2016. As UPAs têm esse processo aí, esse período de implementação. Itaquera está lá do lado do Itaquerão, do lado do estacionamento, as obras já iniciaram, né? E o que teve de problema foi com relação à planta, que por uma exigência de EDIF, está sendo feita uma remodelagem na planta, mas já está iniciado, já começou o canteiro de obras. A informação que eu tive agora, dona Socorro da Cláudia, é que já iniciou. Todas as UPAs, elas saíram praticamente no mesmo período, 26 de abril saiu a publicação. Mas hoje à tarde, como vocês vão estar lá, vocês vão ter a oportunidade de ter maior detalhamento. Mas já está iniciado com revisão dessa planta física apenas. Acho que aqui da região nossa, como o Alberto colocou, o Conselho tem estado extremamente junto conosco na gestão.
acompanhando cada uma das etapas. Várias ações já que nós desencadeamos estão efetivamente em curso, né? Então, acho que a grande conquista nossa foi a compra do Hospital Menino Jesus, que efetivou-se agora semana passada, agora em... Que dia foi a nossa plenária da Câmara? 20 de junho. Então, 26 de junho foi efetivado a compra e aí a posse para a Prefeitura. Nós estamos agora na fase de verificar a contratação do projeto executivo, né, para que possa estar sendo implementado o processo de construção. Acho que duas outras grandes conquistas que tivemos foi a inclusão da construção da UBS Jardim Queralux no plano de metas também, né, do prefeito Fernando Haddad. Estamos numa pendência, que aí acho também que é uma reivindicação, uma necessidade de mobilização, que é a assinatura do termo de cessão pelo governo do Estado para que a gente comece a fazer a obra. Está pronta a planta, está tudo, né, está dentro das 34 primeiras unidades básicas para serem construídas como UBS integral, e está no governador já desde o dia 8 de junho e ainda não saiu essa assinatura. A outra obra que foi projetada por nós, que entrou no plano, é a construção da UBS Jardim Popular, também para ser uma UBS integral, acoplando e juntando o processo de trabalho do AMA com a UBS. Com relação à UBS Ponte Rasa, Clélia, então a UBS Ponte Rasa, ela está atualmente sobre um contrato de gestão e a equipe da UBS Ponte Rasa está completa, não estamos com déficit de profissionais e está num processo também de indicação dentro do plano de metas de transformação de uma UBS integral. E aí isso vai estar dependendo das priorizações, de recursos e da viabilidade também de estudo técnico de poder ampliar a unidade. Uma dificuldade que a gente tem na região é com espaço físico, né, para construções. Então, várias ações e vários projetos que nós desencadeamos está dependendo dessa questão do espaço físico. Estou perguntando para ela com relação ao transporte, apesar de não sermos da pasta de transporte, para nós da saúde, a questão do acesso e da acessibilidade é extremamente importante, para que a gente possa trabalhar de forma integrada. O Conselho Gestor da Supervisão, junto com os conselhos das unidades, há alguns anos trabalhou junto com a SP Trans a proposta de ter um transporte que viabilizasse a interligação da rede de serviços de saúde. E isso a gente conseguiu. Então, para minha surpresa, porque eu quero saber a partir de quando, acho que a Nininha, o pessoal que trabalha, foi feito todo um trabalho durante meses para que a SP Trans viabilizasse linha circular de ônibus que ligasse tanto a atenção especializada, que é do Burgo Paulista, com a rede aqui hospitalar e com as unidades. Então, acho que a gente vai precisar retomar, Sandra, com o Aldo, que é uma pessoa que também participa com a gente aqui no governo local, para a gente ver o que aconteceu com a mudança, como a Socorro, desculpa chamar de Socorro, né? A dona Socorro está falando com a gente, porque foi um processo de participação mesmo. Os conselheiros fizeram a planta, fizeram todo o trajeto e viabilizou. Mas a gente entende a acessibilidade e o acesso ao serviço de saúde e que o transporte faz parte, né? A gente não trabalha com a saúde só como saúde e doença, mas como a possibilidade das pessoas terem acesso aos serviços. Acho que foi isso. Teve mais alguma coisa que vocês colocaram? Então, acho que o encaminhamento acho que é esse que eu estou fazendo, da gente retomar com o representante da SP Trans na nossa região e retomar o que a gente já tinha de conquista e que acabou tendo uma perda. Então, a gente vai ter que... Bacana. Então, a dona Socorro está trazendo aqui, já existe um fórum, já existe um espaço instituído, e aí ela está reafirmando a importância. Às segundas-feiras, dona Socorro, às 19 horas, nas primeiras segundas-feiras. Tá. Águia de Aia, número, no terminal Aê Carvalho.
Tá ótimo. Então fica aí o convite para que a gente possa estar articulando. Érica. Bom, respondendo a Lininha, é o seguinte, a gente já fazia parte do plano de metas, a construção de um CRAS, né, pelo menos da gente ter um CRAS na Ponte Rasa e um CRES aqui que atendesse a Ponte Rasa e Hermelino Matarazzo. E os dois estão saindo agora para esse segundo semestre. Então, os dois já têm o processo tramitando, e no caso dos dois, né, tem os imóveis que eles estão no último processo, que é já de vistoria dos imóveis pelos técnicos de SMADES, né, e tendo toda a aprovação dos imóveis, né, inclusive no caso do CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que são os casos de alta complexidade, né, no caso de mulheres em situação de violência, são todos os atendimentos da proteção especial, né, que o CRES cuida. Então, a gente vai ter aqui já no segundo semestre, na parte mesmo de Hermelino Matarazzo, um CRES, e segundo semestre a gente vai ter um CRAS na Ponte Rasa. É isso, tá bom? Como a Mariana comentou, a gente divulgou também, nós mandamos um e-mail para todas as entidades, em todas as reuniões todas as entidades que tiveram na subprefeitura, nós divulgamos essa data para o pessoal do CREALUX, no conselho também, nós passamos para todos os conselheiros. É que eu falei, sábado de manhã é mais complicado. Eu acho que a audiência depois do almoço, ela fica um pouco maior, porque no sábado o pessoal trabalha a semana inteira para levantar. Eu acho que essa aqui é a cultura, né? A gente vive num país que a gente aprendeu a ouvir muito e falar pouco. Então, até a população agora se inteirar que é muito importante ela participar, porque todas essas nossas conquistas, porque quando eu comecei a gestão o ano passado, não tinha previsto nada para Hermelino Matarazzo, nem território céu, nem o céu, a hora certa ia ser um prédio locado. Então, eu acho que com o movimento, né, da população nas reuniões, a gente tem conseguido grandes vitórias, né? Vamos ver se a gente consegue regularizar o CREALUX, que acho que é a bandeira final, né, nossa. Então, eu agradeço a presença de todos aqui hoje. Eu acho que é com esforço, eu acho que a gente tem que ser que nem a formiguinha, né? Tem que ser devagarinho, devagarinho, no final nós vamos conseguir que todo mundo entenda a importância da população nessas audiências públicas. Tá? Então, agradeço a todos e vamos para a segunda parte agora do nosso Agradecer nossa presidenta de mesa e coordenadora da atividade, nossa subprefeita Sandra. E vou passar para a Paula, que pilotou todo o processo da plenária, para colocar para vocês qual que é a situação que a gente está em relação à comissão eleitoral local. Bom dia a todos. Bom, como a gente tinha que ter 4 candidatos inscritos para a comissão eleitoral local, a gente alcançou esses 4 candidatos, então eles são automaticamente eleitos. E eu vou falar o nome deles aqui. É a Delza Dias da Silva, Loame de Souza Lazzarini, Márcia Alves Pereira e Maria Lúcia Queiroz. O Márcio Lousani, ele é o representante da subprefeita na comissão eleitoral. Ele acabou se inscrevendo também, mas era só para subindicar. Então, automaticamente, esses candidatos já foram eleitos e a gente não vai ter a eleição. Eu vou chamar eles aqui, né, para dar uma palavrinha para vocês, né? Não, se vocês quiserem só, não é obrigatório, mas se vocês quiserem dar uma palavrinha, tudo. Ninguém quer falar nada? Tirar uma foto? Não.
Não, assinou a lista de presença, mas não a inscrição. Não, tanto que a senhora foi lá, eu falei, é para assinar a lista de presença? Senhora, vou assinar. Não, para votar na eleição. A gente não vai ter a votação porque não tem mais de 5 candidatos. A senhora seria eleitora tranquilamente? Eleitora. Não, porque são 4 candidatos que a gente precisa. Como a gente teve os 4 candidatos, não vai ter que ter eleição, porque eles são automaticamente eleitos. Eles foram eleitos por aclamação. Foram eleitos no número de vagas que tinha. Se tivessem 5 candidatos inscritos, aí a gente abriria para eleição e tinha que assinar lá para votação na urna. Por isso que tinha que assinar a lista de presença lá na entrada com o número de RG. Então, estamos encerrados. Muito obrigada a todos.